Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para mais um, um cafezinho da Mãe Construção e vou chamar aqui as minhas. Estou convidando aqui a Miriam, já convido a Lu. Bom dia, Miriam. Bom dia, Nívia. Tudo Tudo bem? bem? Eu tô e você? Tudo bem? Eu Estou aqui tô. chamando Tá me a ouvindo? Lu, né? Sim, estou ouvindo bem. Então tá. Então tudo em ordem, tudo funcionando. Estamos aqui para mais uma sexta-feira para a gente tomar um cafezinho, Mas aí, com uma boa prosa. eu só esqueci de tomar café. Bom dia, Lu. Sentimos sua falta semana passada. Que bom que você está aqui hoje. Hoje eu consegui, já tinha exame para fazer, daí não deu para participar. Desculpa aí. Bom, hoje nós temos também, estamos desfalcadas, né? Hoje A Ana não pode a estar Ana, aqui com a gente. Pois é, Sabemos que ela fará uma falta, mas vamos aqui fazer o nosso melhor, né? é isso aí. Vamos lá. Eu pensei em hoje a gente começar a conversar com um trechinho da carta, né? A gente está falando aí do mito da Mãe Guerreira e teve uma carta aqui que eu gostei bastante. Aí eu pensei da gente introduzir aí com essa carta e a gente, para poder introduzir o assunto. O que vocês acham? pode ser. Pode ser. Porque, na verdade, quando a gente trata do mito e dessa questão, acaba vindo uma sensação em nós de incapacidade, né? Porque a gente acaba mirando algo que, na minha visão, é impossível de atingir. A gente está sempre buscando essa impossibilidade. Então, a carta diz assim, né? A carta do diário. Você provavelmente já viu alguém passando por uma situação e pensou, eu não daria conta. Eu também. E tenho tentado dar. Mas a verdade é que ser mãe é não dar conta. Tem como alguém traduzir o que é a responsabilidade de uma mãe? Eu ainda tento entender quem foi que falou que daríamos conta. E passo os dias concluindo que não damos conta. Ninguém deu. Ninguém nunca vai dar. E a humanidade está aí. Parte deu certo, parte não. Perfeito. E é isso aí. E é isso mesmo. É por isso que é isso que a gente precisa transmitir, né? Mais claramente, assim, para as mães de primeira viagem, principalmente que estão vindo aí, que ser mãe é isso. É não dar conta, né? Porque a gente não dá mesmo. A gente tenta e a gente é ensinada desde que a gente nasce, né, pela mãe da gente, que a gente precisa, quando a gente é mãe, dar conta e ser perfeita e não errar e fazer tudo certo, né? Então, acredito que foi essas palavras que você trouxe agora, elas encaixam direitinho e que é isso, né? Que a maternidade ela não é simples, ela não é tão linda quanto parece, quanto vende pra gente quando a gente vai ser mãe, né? Isso aí. Ela é descoberta no dia a dia, ela é vivenciada a cada etapa, a cada momento. Tem momentos que você vai rir, tem momentos que você vai chorar, tem momentos que você não vai dar conta, né? Porque eu lembro quando eu tive a minha pequena e eu não tinha ninguém perto, eu não tinha família, não tinha nada. Tinha um momento do dia que essa menina chorava, 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 e eu dizia, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer com essa criança chorando? E eu já tinha trocado, já tinha dado de mamar, eu já vi tudo, e ela não tinha nada, e simplesmente ela chorava, era certinho naquele horário. Se o que eu fazia, chorava junto com ela. Vamos chorar então nós duas, porque eu também não sei o que eu vou fazer, sabe? Que mãe Chorava, que não fez isso, né, Lu? Que mãe, que mãe que não sabe? chorou junto? E aí chegava a Dinda dela do trabalho, pegava ela no colo, menina, ela parava de chorar. Eu digo, meu Deus do céu, então é comigo o problema. O que eu fiz pra essa menina para ela chorar tanto desse jeito e ela não tem nada?
e era assim, era sagrado naquele momento. Depois foi um tempo, passou, né? Mas aí tu fica com aquilo, o que que eu fiz? Que culpa eu tenho, né? O que que eu fiz de errado? A gente, como mãe, se culpa muito. E acredito Verdade. que é isso que a gente precisa, né, tentar levar de uma forma mais leve, porque vai fazer parte também dessa culpa da gente, a gente vai se sentir culpada, né? A gente vai achar que a gente está errando e não é isso, né? É como você disse ali, é errar e acertar ao mesmo tempo. A gente não vai ser perfeita e tá tudo bem. Isso que a gente precisa, tá tudo bem não ser perfeita, tá tudo bem não dar conta daquela rotina do dia. Tá tudo bem deixar um pouquinho para amanhã, Mas a gente né? chegar nesse ponto de a gente aceitar que a gente não é perfeito, É né? É um processo, né? É um processo, porque a responsabilidade de a gente ter um filho, onde eu estava atendendo uma paciente minha que já antiga, e ela é muito difícil para ela aceitar que a gente falha, que a gente não é perfeita, que a gente não acerta tudo. Sabe, é muito da formação da pessoa e é muito difícil mesmo. Mudar qualquer coisa é muito difícil, né? Muito trabalhoso, é muito assustador. Então, ainda mais com a responsabilidade de ter uma criança, da formação de uma criança, apesar de que cada bebê vem com uma história, ele já vem com, né? A gente como mãe, quando está com o bebê na barriga, a gente faz um script, né? A gente cria um roteiro de como vai ser o filho da gente, né? É. Como é que eu vou ser mãe em relação a esse filho? Daí nasce um filho que é completamente diferente daquilo que a gente sonhou, né? Que tem as características dele, o jeito dele, a personalidade dele, a gente fala assim, e agora? Como é que fica? É, Né? isso Aí a dessas gente não tem histórias como do bebê controlar. chorar, eu também tive assim com a minha filha, ela chorava, eu sentava no chão, eu chorava junto, porque não sabia o que fazer, né? Enfim, até a gente construir essa sabedoria de que a gente erra, que a gente não é perfeita, que a gente não consegue tudo, né? Sabe, que a gente é cercado de estímulos de que mãe linda, que acorda de manhã sorrindo, e o bebê lindo, sorrindo, né? A gente é bombardeado por esses modelos o tempo inteiro, né? Então, será que eu sou louca? Será que eu sou ruim? E fora os livros de autoajuda, né? Socorro, esses livrinhos também. Que a gente dá uma fórmula de como fazer o seu filho dormir, né? Aí você faz direitinho como está a fórmula do seu filho dormir. E seu filho não dorme com a fórmula que está no livrinho? Então quem está errado? Deve ser eu, né? Então eu sou uma Sim. porcaria de mãe, eu sou uma droga de mãe. Então aí, puxa, então como é que eu vou ser uma heroína, né? Que mãe isso é essa que não faz nada certo? Aí Verdade. deprime, fica triste. Olha, a Ana está... Oh, oi, Ana, bom Olha dia! aqui, Gente, a Ana fez uma surpresa pra Olha gente, que delícia, só, né? olha só. Vamos ver se dá certo aqui. Então, a Tô aqui gente tem, ainda só no. terminando o raciocínio, a gente tem que lidar com todo esse desapontamento que a gente construiu, a gente tem que desconstruir toda essa história que a gente mesma faz para a gente, de que a gente vai ser aquela mãe do livrinho, aquela mãe da propaganda, aquela mãe da revista, aquela mãe, né? Eu vou agradar a minha mãe sendo uma mãe melhor. Tem mais essa também, né? Minha mãe era um horror. Minha mãe, eu nunca vou ser como ela, eu nunca vou fazer o que ela fez, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem essa também, né? Que eu não posso ser como a minha mãe foi. E aí a gente vê que, tadinha da minha mãe, né? Ela fez o melhor que ela podia, do mesmo jeito que eu faço o melhor que eu posso. E por aí vai. Esse é um assunto que nós podemos até trazer, Nível, um dia, porque é aquela coisa de eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, né? Isso é um bom Então, assunto também. Mas vamos deixar ali é, guardadinho. para você trazer daqui uns dias, que eu acredito que é muito interessante e muito importante Ô, também. Ana, como você já entrou por último, agora é a vez da Nívia falar, tá? Você espera. Tá. Bom, o que eu acho assim de super produtivo e útil a gente sempre trazer esse assunto de volta, porque muitas vezes, para mim, na teoria, isso é muito fácil, né? Olha, da natureza humana errar, da natureza humana a gente não conseguir fazer tudo, a gente fugir desse mito, né? Porque é uma coisa que a gente realmente queria.
dar conta de tudo, fazer tudo, né? E quantas vezes, na hora H, no dia a dia, eu me pego lá tentando ser essa mãe que quer dar conta de tudo, essa mãe que, que entende, que consegue, que não sabe, que quer, porque na verdade esse foi desconstruir esse desejo é muito difícil, porque na Isso verdade ele mesmo. vira um desejo muito forte. É. Então, eu acredito que essa jornada, esse processo, ele precisa ser contínuo. A gente precisa estar sempre lembrando nisso, porque quando menos assusta, no dia a dia, você está lá, acaba o dia exausta, frustrada, né? Porque essa tentativa em atingir a perfeição, né? E uma perfeição que foi colocada na cabeça da gente. Se a gente imaginar o que é perfeição, é Não algo existe. que não é inatingível, né? E aí essa busca por algo inatingível, ela é muito frustrante, ela é muito cansativa, porque você não vai atingir. E, É. e Porque aí isso não tem, é igual conta bancária, né? Nunca é o o céu é o suficiente. limite, né? Exatamente. E Então, eu me Eu acho vejo sempre buscando isso, lembrando, né? Vamos lembrar? Ei, vamos lembrar? O que você está buscando, Nivo? Porque se não tivesse lembrete no dia a dia, quando menos assusta, já estou lá, né? Nesse fluxo de novo, já estou lá de novo nessa busca por esse mito, né? Por essa. Sim. Deixa eu só fazer um pequenininho. No nosso título de hoje tem esse heroína. A gente tem que pensar que essa história da heroína é uma busca de reconhecimento. Porque tá certo, eu vou me dar como heroína? Não sei. Não sei se eu vou me reconhecer como heroína, porque tem essa coisa de que onde é que está a perfeição. Agora, eu acho que a busca de ser herói, heroína para alguém, tem esse para alguém. Então, é uma busca de reconhecimento do outro. E quando isso nunca vem, como é que faz? Né? Só eu vou mais uma responder, coisinha posso? aí. Pode. Só mais um pitaquinho aí na Bom história. dia. Bom dia, meninas. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir aqui. tá ótimo. Tô aqui, Tá legal. tá? Vai estar um barulho aqui, enfim. Mas assim, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente busca ser herói, né? O título, na verdade, eu acho que é isso. A gente busca ser herói porque a gente busca reconhecimento de alguma forma. A gente busca na nossa maternidade essa perfeição porque a gente busca esse reconhecimento em algum lugar. E como a gente tem um parâmetro, como vocês estavam falando, eu vou ser diferente da maternidade que eu recebi, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente, porque na verdade, quando nós éramos filhas, a gente buscava reconhecimento por ser filha, né? Quando nós estamos no papel de filha, a gente busca esse reconhecimento de filha. Então, o que nós fazemos dentro desse papel é, dentro da maternidade, a gente buscar esse reconhecimento que talvez nós não tivemos, né? Porque a gente busca ser herói. Eu acho que a mãe, ela tem essa busca de ser herói, né? Essa busca de fazer tudo, essa busca de reconhecer, de colocar a capa, né? Sair assim, guerreando, tudo fazendo tudo dar certo. E, na verdade, a gente busca muito eu vejo por mim mesma essa busca que eu quero a casa perfeita, eu quero os filhos obedientes, eu quero que minha filha passe na melhor faculdade, no melhor lugar, porque assim isso afirma que eu fui perfeita, né, nas minhas escolhas, nos estudos dela, inclusive. E aí minha capa começa a voar melhor, né? Você Essa minha acha, capa de herói. Você acha? A gente acha tudo isso e a gente busca tudo isso. E eu acho que a maior busca que a gente faz, que a gente esquece, é de olhar um pouquinho com um olhar diferente para a gente. Até pus um post hoje assim, colocando isso, né? O quanto a gente não olha
tudo que a gente está fazendo. E o quanto nós não aplaudimos aquilo que nós estamos fazendo. A gente tem a capacidade de aplaudir o outro. E a gente vai ser reprovado no contexto das coisas que nós estamos A fazendo. gente se reprova, você está falando. Mas os outros também reprovam. Mas o que eu quero dizer é que, assim, porque nós somos críticas, Sim. né? A gente está sempre criticando. Ai, se fosse eu, né? A gente tem sempre esse. A gente tem sempre essa frase. Desculpa te interromper, mas nós estamos falando de três coisas aqui. Nós estamos falando da busca da mãe perfeita, de fazer tudo direitinho. Então, Outra coisa, peraí. Deixa eu só terminar de concluir. Deixa eu só falar só uma coisinha. A segunda coisa é o reconhecimento, tá? E essa coisa que você está falando agora, desculpa te interromper, vai, continua. É só para concluir, assim, é muito rápido, daí eu já entendi onde você vai chegar. Mas, assim, eu acho que é uma aflição que a gente tem. Eu não sei, para mim é uma aflição, porque, assim, acaba tudo sendo confuso e a gente desfoca do papel daquilo que a gente está buscando viver. É só isso que eu queria dizer, que a gente acaba focando em tantas outras coisas e a gente desfoca daquilo que a gente quer viver na nossa maternidade. Pelo simples fato de querer dar certo. E, na verdade, está dando. Está dando. Ou viver, né, Ana? Ou viver o momento, né? Aí a gente tem essa coisa de o que o outro vai pensar? Será que eu estou sendo boa para o outro? Será que eu estou fazendo com que o outro perceba o que eu estou fazendo, né? E isso que é o que muitas vezes nos bloqueia, vamos dizer assim, e nos deixa fazer evoluir, porque a gente está sempre esperando, como você falou, né? Querendo ser a heroína sem ser, sabendo que essa heroína não vai existir, né? Nunca, mas a gente está esperando esse reconhecimento do outro, né? Que o outro veja, que o outro perceba, que a minha filha dê valor, que o meu marido dê valor, né? Que o meu vizinho veja e perceba. E essas coisas a gente precisa desmistificar, vamos dizer assim, fazer com que as pessoas percebam que não é necessário isso. Que eu não preciso ser tem que perceber isso. A gente tem que perceber. Isso, a gente perceber também que a gente não precisa ser uma heroína para ser uma boa mãe. A gente não precisa ser a Mulher Maravilha, a mulher, né? Que todo mundo diz assim, é a Mulher Maravilha, eu sou Mulher Maravilha. Isso não vai existir nunca, a gente não vai ser nunca, a gente não vai voar nunca, a gente vai estar com os pés sempre no chão aqui, vamos tentar viver o presente e tentar fazer esse presente da melhor forma possível, né? Nívia. E eu acho que tudo bem, viu? A gente. Eu só vou concluir um negócio que eu vou ter que entrar ali, mas assim, eu acho que tudo bem, né? Eu recebi essa semana, inclusive, muitas mensagens de mães aflitas. Estou procrastinando. Eu não estou conseguindo. Eu não estou fazendo. Eu falei assim, gente, ri. Senta, assiste uma série. Já que você não está fazendo, vai relaxar. Assiste uma série ali por uma hora. Vai dar risada, né? Pega seu filho e começa a rir, a brincar e tá tudo bem. Já que tá assim, então aproveita esse momento e acalma. Se conecta com o que você é, se conecta com o que você gostaria de começar a construir e acabou. Depois você vai. Eu tô fazendo esse exercício comigo nesses últimos tempos, porque senão eu vou enlouquecer. E assim, enfim, né? Tô aqui no coisa pegando mais um diagnóstico, mais uns negócios para levar não sei aonde, para fazer não sei o quê. Falo, gente, que loucura que é a vida da gente. E a maternidade atípica é muito isso, né? De repente você recebe uma ligação do posto e fala assim, vem amanhã às 7 da manhã que tem um... Você fala, meu Deus do céu, a vaga que eu tô esperando há 5 anos. Tem que ir. É isso aí. E aí tem que ir. E é impressionante como a gente... Então, eu acho esse exemplo, Ana, desculpa te interromper, mas eu acho que esse exemplo é ótimo que você está falando, porque a flexibilização que a gente tem que ter para qualquer tipo de mãe, o teu é pior ainda, mas a gente tem que ser flexível para qualquer coisa. Esse negócio da gente achar que tem um caminho, que tem uma coisa determinada, que eu vou ser assim, nada vai me tirar do meu propósito, ou do meu foco, ou do não sei o quê. É meio difícil, né? É isso aí. Tá mudo, Ana?
Fala, Nívia. Bom, e o que me veio à cabeça agora, nesse momento, né, que vai um pouco da minha experiência agora de ter filhos na adolescência, chegando na adolescência, e que a gente começa a perceber essas mudanças e tal, como que esse mito vem forte, mas numa sensação de frustração. Né? Tipo assim, nossa, meu filho está aqui agora tendo esses comportamentos, mas porque lá, quando foi na infância, eu não fui a heroína, eu deixei. E aí agora? Agora já era, agora o que eu vou fazer? Porque agora isso é um sentimento que ele vem muito forte, né? Muitas vezes, no dia a dia, quando a gente depara com os comportamentos dos filhos que a gente não compreende, na verdade, muitas vezes a gente não aceita, é, é diferente do que aquilo que a gente projetou, né? Exatamente. Então, é muito curioso como nos diferentes ciclos, né, que a Ana trouxe essa questão da maternidade atípica, a gente começou falando lá do primeiro ciclo, da amamentação, da criança, e agora eu trago aqui um pouco na adolescência, mas passam os ciclos e esse mito vem lá cutucar a gente, né? Nos diferentes contextos, nos diferentes momentos, e né, adequando assim, a realidade ao contexto, e como é bom a gente ter essa oportunidade de pensar e conversar, e para poder trazer consciência para isso, né? E para a gente entender, não, o tempo, né, como a Ana falou, olha, isso que nós temos no momento, então vamos dar uma respirada, é isso mesmo, beleza, agora vamos ver o que a gente pode fazer para frente. Não tem nada perdido, né? Isso aqui não é tempo perdido. O cuidar não é perdido. Eu acho que muitas dessas questões vêm porque a valorização, não existe uma valorização do cuidar. O cuidar no dia a dia não é visto como ato de heroísmo dentro da maternidade, né? É aquele momento que antes, né, de dormir, você vai lá e conversar com a sua filha, ou aquele almoço que vocês conseguem fazer em família juntos, a gente não enxerga isso como um ato de heroísmo. E para mim, isso é um grande ato de heroísmo que eu estou aprendendo a enxergar agora. Eu não nasci com isso, não aprendi isso, eu estou aprendendo a entender que se a gente consegue, nessa correria e nessa rotina, um dia por semana, sentar todo mundo, conversar e estar ali presente, né? Porque sair dessa loucura, né? Dessa monte de exigência, e conseguir estar 15 minutos presente, isso é um ato de heroísmo que a gente tem que aprender a valorizá-lo como tal, né? E não somente as conquistas dos filhos. Grandes. Ou grandes. Dizer que o ato, no caso, o heroísmo, ou heroína, no caso, nesse caso, não quer dizer que tem que ser um fato grandioso para aparecer. Isso. É que no dia a dia, nos detalhes do dia a dia, a gente consegue ser a heroína do dia, naqueles detalhezinhos que a gente dá, que não é como a gente antes diz, não, eu tenho obrigação de fazer isso, eu tenho obrigação de fazer aquilo. Não, e não é isso, a gente não tem obrigação. É que se a gente prestar atenção nesses detalhezinhos do dia a dia, é isso que quer dizer que seria, né, uma mãe heroína. É mais ou menos isso que tu está querendo dizer, Nívia? Que não é, não precisa ser um fato grandioso que não, agora eu sou heroína porque eu fiz isto. Não. É no dia a dia, no detalhezinho do dia que se constrói essa mãe, né? Você sabe, na hora que a Nívia começou a falar isso, eu me lembrei, eu não tenho mais filho em casa, né? Eu me lembrei quando os meus filhos moravam comigo e que eu ia à noite, eu ia ver se estava todo mundo coberto, que eu dava, sabe, que não estava bem coberto, dava uma cobridinha neles. Era tão gostoso, sabe? E a gente a valorizar essas coisas, a gente ser heroína para a gente mesmo, sabe? Na verdade, não ter expectativa de... Eu sei que é difícil a gente abrir mão de tudo isso, mas não esperar que o outro valorize ou chega e fala, ai, como isso é bacana, puxa, parabéns. A gente espera muito isso, porque a gente precisa até. Eu não estou desmerecendo o fato do reconhecimento, porque a gente precisa.
né? Porque a gente se reconhece a partir, a Ana sabe, isso aqui que a gente conversa muito disso. A gente se reconhece a partir do olhar do outro. Né? A gente precisa muito do outro, né? Eu acho que, assim, por exemplo, nós 4 aqui conversando, é um reconhecimento de que a gente tem coisa para trocar. Isso não deixa não deixa de ser um ato heróico. Sim. Perfeito. Né? Que a gente combina. E eu acho que olhar para isso é muito importante, não é? né? Então a gente se arruma. Eu levanto de manhã na sexta-feira, eu já vou passar o batonzinho, já me preocupo com a camiseta que eu vou pôr, porque depois mais tarde eu vou ainda atender depois, e depois eu vou descer com o meu cachorro, né? Aí não, vou pôr uma blusa clara, porque nós vamos conversar na internet. Então já tem todo um outro olhar, porque nós vamos conversar, e tudo isso é importante, não é? Então a gente pensar que esse ato nosso é importante. Né? Você está me vendo, eu estou vendo você, a gente está se dando um olhar. E a gente a gente não tem esse hábito. Não é? Então, na hora que meu filho me olha, é muito gostoso. Eu passei por uma situação essa semana, eu perdi um primo muito querido, né? E meus filhos foram comigo, me acompanharam no enterro desse primo. Eu fiquei tão agradecida dos meus filhos terem ido comigo, eles já são grandes, óbvio, né? Eu não tinha condição de guiar até o cemitério. E o meu filho veio me buscar e me levou. Meu marido estava trabalhando, não dava para ele parar. Enfim, meu filho me levou. E eu fiquei tão grata por pelo cuidado dos meus filhos comigo. Puxa, aí eu pensei assim, eu sou uma herói. Eu sou uma heroína. Juro. Eu pensei assim, eu fiz uma coisa boa, então eu devo ter criado bem esses filhos, que eles têm essa ligação comigo para me acompanhar num momento desse. Né? Então, eu acho que essa sensação, viu, Nívia, você com as filhas, com as crianças e adolescentes, a Lu, que tem crianças, tem filhos mais velhos, a Ana, que tem a Duda, e o Murilo, que dá, né, ela se empenha muito com ele. É muito, muito gratificante a gente vê que a gente fez um trabalho que a gente está colhendo quando eles são mais velhos. E certamente você vai ter esse retorno. Mas eu acredito, Miriam, que se a gente conseguir trazer esse olhar para o dia a dia da gente, a gente vai achar pequenos momentos no dia a dia da gente que a gente reconhece o retorno. É um exercício só da gente um pouco sair desse automático, sair um pouco de cena, parar de olhar para frente e olhar aqui, né? Eu venho dar um exemplo meu, né? Eu tenho uma filha que tem um comportamento dela que me incomoda muito, que ela deixa as coisas sempre para a última hora. Então, às vezes, atividade de escola, não sei o quê, nós temos assim, né? Uma regra de dormir 10 horas da noite, às vezes ela tá lá 10h15. Não, mamãe, tá acabando. E aí eu fico agoniada. E aí essa semana, todo dia eu falo, filha, tem dever? Filha, tem atividade? Aí essa semana ela falou, mãe, você tá me pondo pressão. Nossa Senhora, para com essa palazada na minha cabeça. Eu falei, filha, então tá bom, eu vou respirar aqui, vou fazer o meu melhor. Aí ontem ela falou, nossa mãe, muito obrigada, tá? Eu tô me sentindo tão bem de você ter parado de falar. E aí eu me sinto tão confortável de fazer minhas atividades. Ai, que bonitinha! Então, são coisas pequenininhas que são boas a gente ouvir. Então, é gostoso de ouvir, né? Eu achei tão gostoso de ouvir isso ontem, dela falando, nossa, mãe, muito obrigada. Foram 2 coisas que ela falou ontem para mim que me fez sentir a heroína, digamos assim, né? Sim. E teve um outro momento que ela pegou e falou assim, nossa, mãe, hoje, e eu fiquei muito feliz, hoje, pela primeira vez, eu tive uma conversa com um colega tal e eu descobri que ele é legal, ele não é tão chato. Então, assim, isso também foi muito legal. E ela estava contando uma experiência que ela teve no 5º ano, que ela teve uma dificuldade muito grande de socializar, e a gente conversou e a gente buscou uma solução conjunta, né? E aí eu perguntei para ela assim, ô filha, então, depois desse tempo, como que é para você contar essa história? Ih, mãe, isso é trauma do passado. Então, eles são demais, né? Eles são demais. Isso é trauma do passado, já ficou. Então, assim, eu
eu achei muito gostoso, né? Porque, pensa bem, ela ter tido a possibilidade de falar de uma coisa que foi muito difícil para ela, da questão da socialização, de fazer amizade, né? Nessa fase que ela está, e ela conseguir falar isso para um colega que ela não tem intimidade, que ela achava que ela rotulava, De chato. né? E ela conseguiu se abrir dessa forma, e depois me falar que foi uma coisa que ficou do passado. Que Eu bonitinho. vi tanta grandeza nisso, sabe? Então, não é E ela falou legal? naturalmente, assim, né? E foi falando, e foi chegando, né? Porque eu gosto quando as crianças chegam da escola, chegam eufóricas, contando, as meninas chegam contando aqui um monte de coisa. Então, esse foi o momento que eu me senti, assim, sabe? Legal. De Sim. verdade, Meninas, eu vou assim, precisar, que bacana. eu vou precisar sair, tá bom? Obrigada, gente. Olha, obrigada mesmo por poder compartilhar. Só um detalhe, né, Nívia? Isso que você trouxe é tão bacana, não tem nada a ver, assim, muito o que eu vou falar com o que a gente... Mas tem a ver um pouquinho. Olha só que interessante, né? A gente olhando para o mito de ter que ser, de ter que fazer acontecer, se o filho pedir para, ô mãe, por favor, não faz tanta pressão, deixa, olha só que tipo de relação incrível é esse. E você poder respeitar. Eu acho que isso é um grande exemplo, um grande fator para a gente olhar, que normalmente o que uma mãe faz? Se eu não falar, você não faz. Você está fazendo? Né? A gente tem essa posição, muitas vezes, como mãe, porque a gente quer ter o controle, né? A gente acha que mãe heroína também é isso, né? Se eu não mandar, ele não faz. Se eu não fizer... Então, olha só que bacana que isso que você trouxe não é porque a gente acha, né, como a educadora parental, né, que a gente tem uma visão de que assim, vocês querem dar liberdade demais, querem deixar o filho demais, querem fazer coisa demais. Mas olha esse resultado. Olha isso que você está falando, né? Já, tá bom, filha, ok, eu vou te dar esse seu espaço, então me desculpa. E depois vir isso, né? Ai, mãe, obrigada. Foi tão leve hoje fazer o trabalho de casa. Então, assim, sensacional isso que você compartilhou, sensacional. Assim, né, que cheguem mais vozes, tudo isso, porque isso é fantástico, né, essa forma. Isso, eu acho Eu acho que é um ato heróico também, isso. uma mãe heroína, Isso. uma mãe heroína, isso. É uma mãe que sabe da sua vulnerabilidade, sabe buscar esse relacionamento. Né? Gente, eu preciso ir, porque já estão chamando lá. Mas um beijo. Beijo, Ana. Obrigada, Obrigada, viu, gente? Obrigada por ter compartilhado. Legal. Obrigada, Ana, por estar conosco aqui, mesmo aí. Eu acho que você mostrou um ato bem heróico, no meu ponto de vista. Muito generoso. E generoso de estar com a gente aqui, aí, nesse momento. Muito obrigada, né? Obrigado, beijo. Gente. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Eu achei interessante isso que a Ana trouxe, da gente pensar, talvez, que o ato heróico pode ser entendido de uma outra forma também, né? Porque não deixa de ser um ato heróico, de repente, você ter o peito de mudar uma coisa que para você era certa. Né? Você encarar uma mudança não deixa de ser uma... Você precisa ter coragem, né? Sim. Mudar uma visão de mundo, mudar uma forma de ser, você se controlar para não ficar pressionando a tua filha. Não é fácil. Eu sei. Eu sei que não é. Né? Demanda todo um esforço, toda uma mudança, todo um controle, todo um respeito por ela. Né? Que a gente, eu não sei vocês, mas quando eu era pequena, era aquela história, não, você criança não tem querer, sabe? Era assim. Não, mãe, eu quero ser. Não, criança não tem querer. O negócio era meio assim. Não tanto porque eu era terrível, mas enfim, eu era triste. Mas agora as coisas mudaram muito, né? E a gente tem respeito pelas crianças, porque as crianças têm uma presença muito importante, né? E a gente mudar todo um paradigma de educação, de conhecimento, mesmo quando a gente... Não é simples, não. Não é simples. Sim.
E Não é o simples. detalhe também que a Nívia conseguiu foi, né, a importância de tu olhar o outro, né, olhar para o outro, entender o outro, isso é muito legal, porque aí tu consegue, né, uma reação que a tua filha teve, que você nem esperava que ela ia ter aquela reação ali, fez toda a diferença para você se entender também, para você se ver a atitude que você estava tomando. Não, Né? E o quanto a mudança de uma atitude, a mudança de um hábito que a gente traz com a gente, isso aí também, porque eu também sou bem assim com a minha. Se tem uma coisa fora do lugar, eu tô ali, não tá vendo que isso aqui tá fora do lugar, sabe? Então, o quanto às vezes faz parte a gente prestar atenção nisso, né? E deixar com que eles, muitas vezes, escutar eles, ver o que eles estão sentindo naquele momento para a gente ver como a gente deve agir, como a gente deve mudar também algumas coisas. Muito legal isso aí, achei, sim, fantástico também esse teu compartilhamento aí. E eu acredito que é isso que a gente tem que trazer. É as vivências diárias, é o nosso dia a dia para essas lives, para essas trocas, porque é isso que faz, né, a diferença. Mostrar o que a gente vive na vida real e a gente não tem como não trazer para cá a vida real, o dia a dia, né? Porque a gente não pode vir aqui para cá e desenhar também um mundo que não é. E é isso que a gente isso, quer. Trazer o nosso isso. dia a dia, trazer as nossas vivências para cá, para poder compartilhar com as mães, né? O Uhum. que a gente acerta, o que a gente erra, né? E é isso aí. É isso mesmo. E aí, para complementar aqui, eu só queria falar para vocês que mesmo depois dessa conversa, ontem, depois das 10 horas, ela estava lá fazendo atividade. E porque às vezes a gente acha que isso vai resolver, né? Sim. Ela estava lá fazendo atividade, eu falei, olha, filha, tá vendo? Já são 10 horas, você está aqui, vamos terminar essa atividade, que é importante, mas o que nós podemos fazer para poder administrar melhor o nosso tempo, né? Então, tudo bem. Aí eu busquei, tudo bem, eu busquei parar de falar, me controlei, não foi fácil, mesmo que eu tinha que ficar longe de você. Eu tinha que falar com as bonecas, com alguém, porque era um combinado que nós fizemos, mas nós também temos esse combinado. E agora, como que vai ser? Uhum. Né? Então, assim, porque isso nem sempre resolve, né? Mas buscar outras formas, e aí nós estamos aí tentando ainda. Mas Mas isso é todo dia. E tu vai falar hoje, vai falar amanhã, e ela vai dizer, mãe vai estar ok, um dia vai ser ok, outro dia vai de novo passar do horário. E tá tudo bem, e é assim mesmo que Mas eu funciona. acho que a intenção da gente aqui, né, é a gente poder passar a noção que ninguém é perfeito, que a gente É, erra, né, é, que não é problema errar, que a gente, inclusive, ensinar os filhos da gente que eles podem errar também. E que a gente conserta. Que a gente erra, conserta, acerta, erra, conserta. E a E que vida é não vai desse jeito e que não vai dar conta de todo dia fazer as coisas, que vai ficar alguma coisa para fazer também. amanhã, e tá tudo bem. Isso. E que não vai ser uma tragédia, que ninguém vai morrer, Uhum. sabe? Acho que é essa que é a conversa que a gente está tentando conversar, né? bom, eu só quis trazer isso porque às vezes quando fala assim, nossa, então depois disso ficou tudo certo, maravilhoso. Não, Sem nada mais, cara. não, continuamos aí nesse Não, ajuste. e tem mais, e não foi para sempre, né, Nívia? Resolveu, Não, ela falou, mas também não foi para sempre, resolveu, tudo pronto. Passamos para o próximo. Não, não é É, isso. Gente, eu acho que isso que é o encanto da vida, que a vida não é monótona. Imagina se tudo der certo, né? Ia ser nossa, que coisa chata. não Não ia é? ter graça, é né? verdade. Não é? Diga. Eu digo sempre isso para as minhas mães também. Às vezes elas me questionam, mas tem que ser tudo perfeito. Eu digo, gente, se fosse tudo perfeito, não ia ter graça. E É aí a gente verdade. tem que, de vez em quando, ter uma encrenquinha aqui pra gente poder resolver. Eu digo É pra ela, verdade, é é que nem no verdade. casamento. Eu digo pra ela, é que nem no casamento. Se for só rosa, 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 não dá graça. Eu digo pra ela, tem que ter de vez em quando um arranca-rabo ali pra poder ter a reconciliação. Eu digo pra ela, assim que funciona o negócio. Eu Ah, pensei, menina, da gente terminar essa nossa live com essa Ai, poesia, né, da Ida linda. Minatel, que ela é linda, não é? O que vocês É, acham? Vocês pode topam? lindíssima. ser. Sim. Não seja uma mãe guerreira. Uma mãe guerreira está sempre armada, buscando atacar e defender. Uma mãe guerreira está sempre em alerta, não baixa a guarda, vive cada segundo a temer. Uma mãe guerreira tem escudo, armadura, armadura.
Se protege do mundo, as armadilhas, o tempo todo procura. Cura. Na guerra temos bomba, morte, dor, destruição. Será mesmo essa palavra para expressar o que se tem por missão? Quando crio o mindset da mãe guerreira, vivo lutando, brigando, defendendo, atacando. Vivo alarmada, estressada, cansada, esgotada. Acharam poético romantizar a mãe guerreira. E com isso, nos afastaram da brincadeira. Fazemos guerra com a criança que quer sair da cadeira. Soltamos bomba porque não quer deixar a mamadeira. Não seja uma mãe guerreira. A infância precisa de leveza, lerdeza, gentileza. Precisa de gente sem escudo, sem armadura, sem nada. Precisa de gente sentada. Não seja uma mãe guerreira. Não fique preocupada se a criança não for a primeira. Não estamos numa disputa por trincheira. Ser uma mãe guerreira coloca no vínculo barreira. Que besteira! Que crença sem eira nem beira! Só podiam estar de brincadeira os que queriam que a gente fosse uma mãe guerreira. Muito lindo. Isa Minabel. Linda. Muito lindo. Você não quer pôr no Instagram essa poesia? Coloco lá também. É né? linda. Porque eu quero compartilhar. Tá bom. Coloca lá. Tá bom? Menina, Então, que tá delícia, né? certo, menina. Prazer enorme estar aqui com vocês, como sempre. Sexta-feira começa mais luminosa para mim, pelo menos. Com certeza. O dia rende bastante depois dessa manhã que a gente tem aqui. Não é? Então Um tá beijo bom. grande para Beijo pra vocês. também. Até Beijo, semana. então. Nos Até vemos sexta-feira que vem. na próxima sexta-feira. Eu também esqueci o café hoje, veio só água. Na próxima vem o café. Tudo bem. Beijo, menina. Até sexta-feira Beijo, que vem. Então. beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.